Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão Ciência às 6. São 6h04, portanto é quase pontualmente às 6. O quarto hora académica já está em vias de desaparecimento. Ciência às 6, do Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Este é um lugar de cultura científica, infelizmente não é um lugar físico de cultura científica. Reunimos muitas vezes no nosso espaço ali no Departamento de Física e havíamos de voltar a reunir, mas enquanto este mal não nos deixa, e tenham todos cuidado, enquanto este mal não nos deixa, nós estamos aqui no ciberespaço, usando as novas tecnologias, para falar de ciência como parte da cultura, e hoje o nosso tema é Essa de Queiroz e a ciência do seu tempo. E a nossa convidada é uma amiga especial que eu não tinha o prazer de ver há algum tempo, a doutora Maria Helena Santana. Eu, aliás, vou tirar o doutora porque isto aqui não estamos na universidade, e, portanto, a Maria Helena Santana, que é professora na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e é professora associada na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e faz parte do Centro de Literatura Portuguesa, onde coordena o grupo de investigação sobre património literário. Ela tem-se dedicado à narrativa moderna e contemporânea, em particular ao romance do século XIX e à história cultural deste período. Publicou, entre outros trabalhos, o livro Literatura e Ciência na Ficção do século XIX, a narrativa naturalista e pós-naturalista portuguesa, 2007, que é um livro que eu tenho aí, algures, e que posso ir buscar, daqui, enquanto ela estiver a falar, posso ir buscá-lo, e que, se eu não erro, ela emendar-me-á, foi um ensaio na altura premiado, e que resulta da sua tese de doutoramento, certo? Sim, sim. Ótimo. E, portanto, esse livro não há muitas obras como esse livro que consigam, enfim, fazer esta mistura daquilo que já alguém chamou as duas culturas, mas, na minha opinião, trata-se de diferentes faces de uma só cultura, e essa geração de 70, que essa de Queiroz e Terra Quintal, Ramalho Ortigão e outros protagonizaram, foi uma geração que, enfim, conhecia bem a ciência da época, e que vinha, como dizia o Essa de Queiroz, no comboio, aqui na estação de Coimbra. Ainda está no mesmo sítio, até chama-se Velha por causa disso. A estação velha vinha, dizia ele, a cultura vinha despachada lá aparecia o Darwin em traduções francesas, e o Haeckel também, alemão, e enfim, eram época, como dizia mais tarde em notas reminiscentes o Essa de Queiroz, um tempo de fervilhar de ideias em que, digamos, aquela geração bebia, digamos, toda a produção cultural e científica que se fazia lá fora, e a ciência era imediatamente incorporada na cultura. O evolucionismo, em particular, chegou rapidamente a Portugal por meio dessa intermediação de gente que consideramos de letras, mas o evolucionismo entrou na nossa cultura por ele. Mas melhor do que eu explicará estas coisas a Maria Helena Santana. Muito bem-vinda, Maria Helena. Muito obrigado por teres acedido prontamente ao nosso convite, que só não foi antes por imperativos, digamos, externos à nossa vontade. Mas estamos sempre a tempo, e é com muito gosto que não só eu, mas neste momento 100 pessoas te estamos a escutar. A palavra é tua. Muito obrigado. Obrigada eu. É com imenso gosto que participo nestas sessões do Rómulo, e a convite do meu amigo e colega Carlos Filhais, e dou os parabéns a esta iniciativa que vejo que tem um grande impacto em um grande número de pessoas por todo o mundo, até, segundo já percebi de algumas observações que vêm no chat. Tem dias como mas é um dia de casa cheia. Não sou eu, é de certeza essa de Queiroz que chama as pessoas, porque continua, como o Carlos disse, a ser um autor que não é esquecido, que é lido e apreciado por muitas gerações.
Bem, eu tomo precisamente essa de Queiroz como ilustração do que vou dizer sobre a ciência no tempo de Essa de Queiroz, ou a ciência no tempo da geração de 70, no fundo é isso. E começaria talvez por falar um pouco mais, de uma forma um pouco mais abrangente, sobre as grandes convicções, digamos, filosófico-científicas que marcaram o século XIX, que foi um século muito dinâmico sob essa perspectiva. E também um século de muitas teorias e de muitos absurdos, muitas mitologias, que chegaram em muitos casos até nós. Ora, em primeiro lugar, eu diria que não podemos esquecer que todo o século XIX, que conheceu vários ciclos de que já irei falar nas concepções filosófico-científicas, é um século marcado pelo que vem de trás, pelo paradigma iluminista, não é? Que é, como sabemos, amigo da razão, amigo da ciência, descrente do conhecimento mítico e também muito suspeitoso em relação à religião. Portanto, como digo, este paradigma vem de trás e acompanha-nos até aos nossos dias. Mas, como normalmente sucede, foi havendo ao longo do século XIX alguns movimentos reativos. E eu não me quero referir aqui a filosofia pura, até porque não é a minha arte, mas àquilo que a cultura geral percebeu como ciclos de filosofia científica e que tenha chegado à cultura, não é? Portanto, que tenha chegado aos escritores, homens cultos que eram, de um modo geral, nesse tempo, hoje nem tanto. Bom, logo no início do século, influenciado pela filosofia romântica alemã, vem precisamente um desses movimentos reativos. A filosofia romântica venera a natureza, acredita na bondade divina do cosmos, descrede a razão e privilegia outras formas de conhecimento mais intuitivas e às vezes até mais irracionalistas. Mas uma das consequências da valorização da natureza foi a preferência por uma leitura do universo que podemos dizer que é organicista, de base biológica, portanto traz a primeiro plano interpretações do mundo que são mais amigas das ciências biológicas do que propriamente das ciências exatas, aquelas que são de base matemática. Portanto, a mecânica do universo tinha sido o paradigma do século anterior e agora vai nascer um paradigma organicista muito assente na dinâmica das ciências da vida. E este organicismo também vai ficar para durar ao longo do século, sem dúvida nenhuma. Mas as ideias vão se integrando. O que não vai para ficar é a ideia de uma natureza boa, inspirada por Deus e controlada por Deus. Porque, entretanto, surge um nome muito e um pensamento muito disruptivo, que é Darwin, não é? Cuja influência chegou facilmente aos canais culturais, não necessariamente científicos, não é? E que introduz a ideia de uma natureza sem moral, não é? Uma natureza que tem a sua própria regulação interna, sem a presença de Deus. E aí o que vai surgir é, por exemplo, a ideia de seleção dos mais aptos, ou a ideia de luta pela vida, struggle for life, é uma fórmula que calará bem forte na cultura geral deste tempo e é bastante perturbadora. Mas não tão perturbadora como foi
portanto isto ainda no livro A Origem das Espécies, não tão perturbadora como foi depois, em 71, salvo erro, o livro The Descent of Man, que esse sim vem introduzir a ideia de que o ser humano não é propriamente o centro do universo, não é? Mas é apenas o elo último da cadeia zoológica e, portanto, essa ideia é bastante mais perturbadora em termos culturais, porque efetivamente não só depois de retirado Deus do processo natural, retira também o homem da centralidade que até aí lhe era sempre conferida. Ora, enfim, a cultura do século XIX, a cultura científica e a cultura literária vão tentar integrar estas novidades e tentar encontrar alguma visão mais ou menos enfim, agregadora de todas estas novas concepções. E aí por meados do século impõe-se uma ideologia científica, eu não lhe posso chamar propriamente uma filosofia, é uma ideologia científica, com todos os defeitos que tem uma ideologia científica, que é principalmente o de querer erigir-se como visão única, visão absoluta e absolutamente verdadeira do saber. Ora, o positivismo, herdeiro direto das luzes, teve como sua principal bandeira ideológica o triunfo da verdade científica. Auguste Comte, que foi o primeiro teorizador dessa ideologia científica, chamou à sua época a época do estado positivo, quer dizer, aquele que só acreditava na verdade da ciência. E, portanto, seria a continuação e a ruptura em relação a épocas da humanidade anteriores, épocas culturais anteriores, em que se acreditou em interpretações míticas primeiro, depois em interpretações teológicas. Portanto, esta é a fase da morte de Deus. Portanto, o positivismo vai reclamar para si próprio os louros da ciência, quer dizer, todos os progressos e os métodos da ciência os interpreta como progressos e métodos da filosofia positiva. E, aliás, também vai haver aqui uma reconversão de quais são as ciências mais importantes. Até ali as ciências de base matemática tinham a sua centralidade, não é? Depois, a partir de meados do século, começa-se a inverter essa ideia e a gradualmente encaminhar, como eu dizia, a preferência para as ciências da vida, para as ciências de base biológica e organicista. Aliás, a classificação que Auguste Comte faz das ciências começa, portanto, do grau das mais simples para as mais complexas, começa na matemática, vai para ali pela física, pela química, etc. E depois vai acabar na biologia e, como corolário de tudo isto, a sociologia. A sociologia que estava a nascer, portanto, uma ciência social, mas à qual ele imprime todos os créditos de uma ciência positiva, verificável, de verdades absolutas. Portanto, a ideia dos positivistas, e em Portugal, por exemplo, Teófilo Braga foi o principal apóstolo desta ideologia, é de que as ciências todas elas se organizam numa rede, que tem a sua hierarquia, mas digamos que o supervisor dessa hierarquia toda é a ciência social. Não lhe chamavam necessariamente sociologia, chamavam-lhe outros nomes, ciências morais,
física social, chamavam-lhe, enfim, eram designações um bocadinho que se moviam um bocadinho, mas no fundo era isso, era o ideólogo do saber social a erigir-se em mentor dos cientistas todos. Isto às vezes é um pouco ingênuo ler as teorias positivistas, de uma ingenuidade que faz lembrar às vezes até um pouco o marxismo, desculpem a comparação, mas tem um pouco uma visão dirigista do que seria o progresso social, porque a ideia dos positivistas é de que tudo se encaminha para uma perfectibilidade, para uma ideia de perfeição das sociedades, e que culminaria na felicidade completa. Há textos muito curiosos de Teófilo Braga, por exemplo, a prever o que seria o futuro da indústria, porque a indústria também é uma emanação do saber científico, a tecnologia, não é? Por exemplo, ele acredita que a indústria vai promover a felicidade completa do homem sobre a Terra, desde que seja, claro, dirigida pelos sociólogos, não é? E, portanto, desde que seja capaz de corrigir os defeitos, como, por exemplo, a produção de coisas que não são necessárias, a concorrência, etc. Mas suprimindo essas pequenas coisas, a indústria também estaria no mesmo caminho triunfante da marcha da humanidade para o progresso técnico-científico. Bom, como seria de esperar, a esta euforia, a este triunfalismo todo, vai suceder um novo ciclo reativo. E, portanto, no final do século XIX, vai-se verificar uma vaga de pensamento espiritualista, anticientífica, amiga do mistério, amiga das ciências ocultas, e que não, enfim, não terá muita consequência no plano geral da evolução científica, mas tem uma certa expressão na cultura geral e sobretudo nas artes e nas letras, e, portanto vai marcar, por exemplo, uma separação mais nítida entre aquilo que são os artistas e o que são os cientistas, entre as chamadas duas culturas de que falava o Carlos há pouco, não é? Porque se durante o positivismo houve uma grande adesão por parte dos literatos e dos homens de letras em geral à cultura positivista e à ciência, já no final do século o que se vai verificar é uma tendência crescente para a separação, para a clivagem, até para a radical oposição entre os dois campos. Mas enfim, eu não queria ir por aí, porque senão afasto muito do meu tema, não é? Que é essa de Queiroz. Eu lembro só que ele nasceu em 48, morreu em 1900, e pertenceu, portanto, a uma geração que atravessou estas várias correntes de pensamento e evoluiu com elas. Homem inteligente, como era, também teve um percurso que não foi propriamente linear, também tergiversou, enfim. Inicialmente deixou-se fascinar por certas concepções muito idealistas do mundo. Ele era amigo íntimo de Antero de Quental e, portanto, a ideia de uma revolução romântica com base no socialismo utópico, que haveria de mudar a face da Terra, não é? E que também envolvia a ciência. Foi a sua primeira fascinação. Depois, ainda jovem, haveria de aderir à ideia positivista de que o progresso social se faz com a ciência e à luz dos seus métodos. Na maturidade, ele acabaria por morrer ainda cedo, não é?
na maturidade, portanto, pelos anos 80, 90 do século XIX, haveria de perceber que o escritor não tem que ser um sociólogo, não tem sequer que ser apóstolo de nenhuma ideologia científica, mas que é um artista, e estes dois campos nem sempre podem convergir. E então vamos vê-lo entrar numa fase em que o amigo da ciência se transformará gradualmente eu não diria num crítico, mas num ironista. E portanto, quase sempre nesta altura, que é esta altura final, é aquela em que ele fala mais sobre ciência, será para criticar os excessos do cientismo, do positivismo, para criticar, enfim, ou para trazer a primeiro plano as dúvidas, as incertezas e até os desvios que o espírito científico introduziu na cultura, e para se rir, enfim, das nossas crenças absolutas em tudo. Mas vamos por partes. Vamos por partes. Ainda jovem, dizia eu, essa deixou-se fascinar pela cultura positivista e logo nas conferências do Casino, quando anunciou o realismo como a nova expressão da arte, ele dizia claramente que o romance, a forma literária mais adequada aos novos tempos, tinha que se deixar guiar pela ciência dos caracteres, pela ciência dos temperamentos. Enfim, há aí já uma clara adesão a algumas das fórmulas mais conhecidas do pensamento científico. E estava na moda, na altura, a fisiologia, estava na moda a hereditariedade, eram ciências muito... cujos resultados eram muito divulgados nas revistas culturais. Eu devo dizer que tudo quanto se escrevia, eu li tanto sobre isto, tudo quanto se escrevia nessas revistas de divulgação sobre fisiologia, sobre hereditariedade, sobre outros conceitos científicos, é quase tudo especulativo e inventado. Porque os verdadeiros cientistas, os mais experimentais, não tinham grande acesso ao espaço público e portanto, falava-se muito, por exemplo, sobre hereditariedade, mas não sobre Mendel. Esse trabalhava na sombra, não é? E havia todo um discurso construído e inventado, cheio de mitos, cheio de fabricações sobre estas áreas científicas. Mas o que é verdade é que, a partir daqui, durante toda a década de 70, os romancistas vão querer também eles ser uma espécie de cientistas, que não ficarem à margem do grande movimento do século. E, portanto, vamos encontrar romances que se anunciam como estudos de caso, que se anunciam como estudos sociais e que demonstram teses supostamente científicas, normalmente disfunções. Por exemplo, uma determinada tendência hereditária associada a um erro educativo vai dar um indivíduo assim. Dois indivíduos com temperamentos incompatíveis, porque os sangues são incompatíveis, outra mitologia, que seriam os temperamentos nesta época, segundo a cultura geral. Enfim, um homem e uma mulher com temperamentos que não fossem mutuamente compatíveis dariam um casamento desgraçado e uma descendência doente, etc. Portanto, um dos aspectos mais explorados nesta altura pelos romancistas é o determinismo genético, se assim podemos usar a expressão. De uma maneira mais
simples diria que é a obsessão pelas taras familiares. Os vícios, os problemas, vícios, os sangues impuros, a loucura, tudo isso condiciona depois personagens e heróis de romances que são frustos e que funcionam até como um princípio de um estigma ou de uma maldição para toda a sua descendência. Por exemplo, para citar um exemplo de Eça de Queiroz, dos Maias, que é talvez o romance mais conhecido. O pai de Carlos da Maia, que é o protagonista, não é? O pai de Carlos, Pedro, só herdou o sangue da mãe, diz-se no romance. Se tivesse herdado o sangue dos Maias, teria um certo temperamento. Como herdou só o sangue da mãe, até na figura física é mais parecido com esse lado da família, vai fatalmente produzir um quadro patológico, não é? Inclusivamente diz a certa altura no romance que o pai dele, portanto o avô de Carlos, descobriu em casa um quadro, um retrato de um avô muito parecido com ele. Avô esse que enlouqueceu e que se enforcou numa figueira julgando ser Judas. Bom, e depois, efetivamente, Pedro também se suicida. A seguir vem Carlos, não é? Carlos, que toda a gente diz, é o herdeiro físico e moral da raça dos Maias, portanto vem do ramo bom da família. Não é? Só que o romance demora alguns 10 anos a escrever e durante esse tempo Eça de Queiroz foi perdendo também essa crença nas teses deterministas e o Carlos é tudo menos, o resultado dele é tudo menos a promessa que a raça dos Maias continha, não é? Ironicamente, ele vai ser um caso perdido para as esperanças de todos. Mas isto não é nada, porque Eça de Queiroz nem sequer é um escritor muito radical nestas matérias, de cientificidade do romance. Outros colegas seus foram muitíssimo mais radicais, muitíssimo, e até aproveitando uma ciência muito mais perigosa nas suas convicções. Por exemplo, a partir de uma certa altura começou-se a falar muito, a hereditariedade já tinha feito o seu caminho, começou-se a falar muito sobre a ideia de degenerescência e de loucura. E apareceram muitas teses. Eu inclusivamente li algumas teses feitas aqui na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Medicina, que são de arrepiar os cabelos pelo discurso catastrofista que anunciam. Portanto, há nas sociedades um princípio degenerativo, um princípio de degenerescência dos genes, não é? Que ameaça toda a população se não forem tomadas medidas para restaurar a ordem, para restaurar a harmonia. E, portanto, a ciência tem aí um papel para ajudar a natureza a corrigir-se. E, enfim, a medicina, sobretudo, cria nesta altura um discurso muito catastrofista que também lhe serve, porque lhe dá poder, não é? E é muito lido, é mais fácil ler teses de medicina do que teses de matemática ou de física. Portanto, penetra muito mais facilmente na cultura geral. E esse tipo de discurso foi muito utilizado para moralizar as famílias, para, enfim, teorizar sobre os casamentos ideais, para evitar todo o tipo de singularidades e genialidades, por exemplo, dos artistas. Circulou também essa ideia de que todo o gênio é uma espécie de degenerado superior. Portanto,
é bom que afastar os filhos das carreiras artísticas e do desenvolvimento de uma inteligência fora do normal. O que interessa é o indivíduo mediano, não é? Chegou-se ao ponto de também utilizar este discurso da ciência para a campanha política, inclusivamente. Teses se escreveram sobre a degenerescência das famílias aristocráticas, do sangue das famílias aristocráticas e, claro, das casas reais, e, portanto, isto serviu à campanha republicana que nem uma luva, não é? E os escritores também seguem esse trilho. Vai haver, por exemplo, um Abel Botelho que escreveu uma série de livros que intitulou Patologia Social, vejam bem este título médico, não é? A denunciar os perigos da aristocracia decadente ou até a linha hereditária histórica da homossexualidade, por exemplo. Interpretar a história de Portugal e a época dos descobrimentos, por exemplo, como o fermento da homossexualidade. Tem lá essa explicação histórico-crítica num dos livros. Ou, por outro lado, teorizar sobre a histeria, outro conceito muito usado pelos romancistas e que estava na moda também. Foi o médico francês Charcot que popularizou muito o espetáculo da histeria feminina, não é? Associada a quê? Ao erotismo e à prostituição. E o nosso Abel Botelho também tem um romance sobre essa matéria. O Fialho de Almeida, que é um escritor bastante interessante sobre muitos aspectos, mas que também, e que era médico, e que a certa altura diz assim num conto dele. É um estudante de medicina que está a falar. Resulta que a depauperação dos sangues, a senilidade dos corpos, o envelhecimento de tudo aquilo que originava força andam horrivelmente adiantados e que em breves séculos meia família greco-latina ter-se-á extinguido inteiramente. Por agora desaparecem famílias e classes. Mais tarde irão na voragem nações e povos inteiros, pela imobilidade das alianças e pela ação corrosiva das aptidões mórbidas que todos os dias engrossam de número e de violência. Ora, esta personagem, que é, como dizia um estudante de medicina, vai ser ele próprio uma ilustração desta ideia. Faz parte de uma família degenerescente e, portanto, um pai louco, um avô cheio de taras, por aí fora, 3 irmãos nascidos monstros. Os monstros também causavam um grande medo, os chamados monstros, portanto, poderiam ser regressões na escala da evolução humana. E o próprio estudante já sentia alguns sinais da doença familiar, e a única flor da família, que era a sua irmã lindíssima, criara uma mania, hoje dir-se anorexia nervosa, só comia rosas e, portanto, está condenada também a morrer. Isto é apenas para lhes dar uns exemplos do que aparecia nas histórias romanescas, portanto, nos romances e nos contos destes autores. Voltando a essa de Queiroz, a medicina também tem uma presença forte nos romances naturalistas de essa, que são O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. Por exemplo, no Crime do Padre Amaro, há um médico, o Dr. Gouveia. Normalmente os médicos são figuras fortes porque são eles os porta-vozes da verdade científica, não é? Ora, o Dr. Gouveia, por exemplo, explica no romance a um noivo despeitado da Amélia, que é a protagonista, que foi seduzida pelo padre,
explica-lhe muito claramente que o problema é uma questão de história natural, ou de seleção natural. Diz o médico: veja o que é, tu e o padre quereis ambos a rapariga. Como ele é o mais esperto e o mais decidido, apanhou a ele. É a lei natural, o mais forte despoja, elimina o mais fraco, a fêmea e a presa pertencem. E vai explicar, no seguimento, é uma conversa longa, mas em que vai explicar que a natureza não tem moral, tem leis. E, portanto, há que aceitá-las. Claro que isto enfureceu o rapaz, não é? Inclusivamente, a certa altura, ele diz: mas eu amo a rapariga, eu tenho-lhe amor. E a resposta do médico vai ser também bastante curiosa. É uma bela e grande coisa a paixão. O amor é uma das grandes forças da civilização. Mas escuta, olha que isso às vezes não é paixão, não está no coração. O coração é ordinariamente um termo de que nos servimos, por decência, para designar outro órgão. É precisamente esse órgão o único que está interessado, na maior parte das vezes, em questões de sentimento. E nesses casos, o desgosto não dura. Portanto, aqui está uma explicação naturalista do que é o amor, que é, segundo o entendimento de muitos cientistas desta época, uma camuflagem que a natureza utiliza para prosseguir o seu caminho, não é? Portanto, para juntar os melhores, os mais fortes, e produzir o melhor para a espécie. Não é? Portanto, o amor é a máscara, no fundo, do sexo, do instinto sexual. Continuando. No Primo Basílio também há um médico positivista, mas que é sempre também muito descrente de qualquer princípio moral nas leis científicas, e portanto é muito cruel em certas afirmações que faz. Mas, em geral, essa de Queiroz não leva isto muito a peito e procura introduzir sempre outras figuras, outras personagens, para temperarem um pouco estes exageros positivistas que às vezes aparecem nas suas personagens. Já nos Maias também temos um médico, não é? O Carlos Maia é médico. Esquecemos-nos disso porque, como acaba por não exercer praticamente a medicina e ele queria ser útil à sociedade, mas não foi, não é? Mas também fazia medicina literária, quer dizer, também escrevia artigos e até disso se cansou, porque diz a certa altura no romance: ninguém em Portugal queria saber de ciências experimentais. Os colegas diziam que o Maia, inteligente, ávido de inovações, de modernismos, fazia sobre os doentes experiências fatais. Tinha-se troçado muito a sua ideia, apresentada na Gazeta Médica, e que era a prevenção das epidemias pela inoculação do vírus. Vejam bem, consideravam-no um fantasista. E, portanto, o Carlos também acabaria por deixar de lado esta aspiração pela investigação científica. Aliás, Os Maias já é um romance posterior e todas as discussões sobre temas científicos têm um traço muito ambíguo, porque, como já disse, essa de Queiroz já estava num momento em que a sua crença nos méritos da ciência começava a claudicar. Normalmente quem é o porta-voz do discurso científico é o Ega, e o Ega é uma personagem sem credibilidade nenhuma, não é? Contradiz-se. Como é que se havia de acreditar num indivíduo que anda a escrever um livro intitulado As Memórias de um Átomo? Bom, o que se passa é que, algures pelos anos 80,
o namoro entre a literatura e a ciência para essa acabou. Ele próprio começa a ficar descrente dos exageros da cultura cientista do seu tempo e, ao mesmo tempo, foi deixando também, isto acaba por ser mais importante para ele, deixou de acreditar no valor pedagógico da literatura. Quer dizer, libertou-se daquela ideia de que escrever romances era qualquer coisa que tinha influência direta na sociedade e na sua forma de, nos comportamentos das pessoas. E, portanto, ao libertar-se também, tornou-se mais divertido, mais variado nos temas que escolheu e começa a aparecer nesta fase uma grande crítica, uma forte sátira à ciência. Por exemplo, se lerem ou se leram A Relíquia, aparece lá também um cientista, neste caso não é das ciências biológicas nem médicas, é das ciências sociais, é um historiador alemão, Topsius, um historiador alemão que é altamente satirizado no texto. Portanto, seria um arqueólogo, não é? E ao mesmo tempo historiador das culturas antigas e anda a escrever um livro sobre a história dos Herodes e a fazer pesquisa no terreno, na Terra Santa. E é alvo de imensa troça porque só se interessa por coisas muito miudinhas, pequenos pormenores, e está sempre muito pronto a voltar a dar o dito por não dito, se cai mal a alguém aquilo que defendeu, enfim, também ele é satirizado não só por ser um historiador muito convicto da cientificidade da história, em que essa já não acredita, mas também por ser alemão e por ser prussiano, é considerado um expoente de uma sabedoria alemã muito impositiva, muito submissa à direção do poder político e militarista e tudo isso. E então, dizia eu que nesta última fase há uma nítida inflexão no pensamento de Eça de Queiroz sobre a ciência, mas até sobre o racionalismo em geral. E ele, eu diria que também não ficou alheio a essas novas correntes místicas e espiritualistas que surgiram no final do século, sobretudo em França. É um momento de grande pessimismo. A ideia de que o mundo ocidental está a entrar em decadência começa a ser muito difundido, e depois vêm outras ideias atrás, que as disfunções sociais não se corrigem, os seres humanos não se regeneram, e sobretudo que os excessos da civilização tecnológica que estávamos a criar, estavam também a gerar um mundo desencantado, sem lugar para a magia, sem lugar para o riso, sem lugar para a religião e até para a poesia. E, portanto, depois de matar Deus, poderia o progresso científico alimentar o espírito humano? Como se as promessas de felicidade coletiva feitas pelos positivistas, afinal, pareciam não se cumprir. Ora, algumas obras e crónicas do final da vida de Eça de Queiroz tratam muito bem estas questões. Um dos temas que ele vai frisar mais é a ideia de que o Ocidente está a ficar numa fase de saturação científica. Não há lugar para tanto saber, o saber está-nos a esgotar. E, além disso, os interesses pragmáticos e económicos estão a colonizar a ciência e a desviá-la do seu caminho livre. Há um texto intitulado Os Almanaques. Estes textos que eu agora vou mencionar são todos dos anos 90.
dos almanaques, onde se diz assim, faz-se o elogio do almanaque por oposição à ciência altiva das escolas. As enciclopédias, tais como elas se edificam, são obras aterradoras, compridas como a curiosidade humana, construídas em fólios que pesam 5 e 7 quilos, elas atravancam as nossas livrarias, que tornam maçudas e tristes. Empolgam o lugar devido aos poetas e aos filósofos. Esbarrondam os soalhos e, pelas suas alterosas proporções, desanimam o espírito do investigador. Como uma enorme sombria montanha, assusta e desalenta o peregrino. Realmente, nesta nossa atulhada Europa, onde já há tantos homens que se entressufocam, não resta espaço para os conhecimentos, desde que eles se materializem e se encarnem em tomos mais grossos do que os homens. E depois vai brincar, vai dizendo, ora, sistemas de filosofia, teorias do universo, sínteses da história, duram geralmente 50 anos. Uma geração as ergue, outra geração as derruba. Mas a receita de matar moscas por meio da coácia é eterna. E enquanto houver coácia e houver moscas, ambas, uma matando e as outras morrendo, provarão triunfalmente a genialidade da invenção. Ciência útil, que outra se lhe compara. Isto é o elogio do almanaque, claro está, onde se ensina a receita de matar moscas. Outro tópico é a ideia de que, outro tópico muito tratado por nesta altura, é de que o fanatismo da educação positiva entristeceu o homem e enclausurou-o num laboratório de onde ele agora tem dificuldade em sair. E esta ideia vem muito bem desenvolvida num texto magnífico que ele intitulou Positivismo e Idealismo, e onde diz, entre outras coisas, o seguinte: a ciência não faltou, é certo, às promessas que fez, mas é certo também que o telefone, o fonógrafo, os motores explosivos, a série dos éteres não bastam a calmar e a dar felicidade aos corações moços. Além disso, eles sofrem desta posição ínfima e zoológica a que a ciência reduziu o homem, despojado por ela da antiga grandeza das suas origens e dos seus privilégios de imortalidade espiritual. É desagradável, para quem sente a alma bem conformada, descender apenas do protoplasma. E mais desagradável ter o fim que tem uma couve, a quem não cabe outra esperança, senão renascer como couve. E então vai desenvolver uma alegoria neste texto sobre a necessidade que o ser humano tem de criar uma polaridade, uma bipolaridade entre a imaginação e a razão. O homem, desde todos os tempos, tem tido duas esposas, a razão e a imaginação, ambas ciumentas e exigentes, mas entre as quais até agora ele viveu, ora cedendo a uma, ora cedendo à outra, sem as poder dispensar e encontrando nesta coabitação bigâmica alguma felicidade e paz. O positivismo científico, porém, considerou a imaginação como uma concubina comprometedora, de quem urgia separar o homem. E apenas se apossou dele, expulsou duramente a pobre e gentil imaginação. Fechou o homem num laboratório, a sós com a sua esposa clara e fria, a razão. O resultado foi que o homem recomeçou a aborrecer-se monumentalmente e a suspirar por aquela outra companheira, tão alegre, tão inventiva, tão cheia de graça e de luminosos ímpetos, que de longe lhe acenava ainda, lhe apontava para os céus da poesia e da metafísica, onde ambos tinham tentado voos tão deslumbrantes. E um dia, não se contém, arromba a porta do laboratório e corre aos braços da imaginação, como quem larga a vaguear de novo pelas maravilhosas regiões do sonho, da lenda, do mito e do símbolo. Notem que isto é um texto
um bocadinho irónico, não é? Quer dizer, há que reencontrar um equilíbrio, um novo equilíbrio. E não se pense que Eça de Queiroz é um reacionário em relação ao progresso, em relação à ciência, nada disso. Ele sempre manteve o seu lado otimista, progressista, simplesmente gosta de satirizar os mitos culturais que foram talvez longe demais, não é? E a forma que tem para o fazer é rir-se deles. E se os meus amigos já leram A Cidade e as Serras, hão de ver como o riso sobre a tecnologia moderna que se faz nesse romance é a melhor forma de o desmistificar, não é? Sem o pôr em causa, mas de o desmistificar como caminho para a felicidade. A Cidade e as Serras é uma obra incompleta. Eça de Queiroz morreu quando tinha esse livro em mãos e outros, mas esse ficou realmente por acabar. Depois foi o filho que tinha um certo jeito para imitar a escrita do pai que acabou por o finalizar, e portanto o romance que conhecemos não é todo ele de Eça de Queiroz. Mas já havia antes um conto, também dos anos 90, intitulado Civilização, que esse sim é todo dele e que tem momentos muito interessantes. E eu vou-vos ler então um bocadinho desse conto. Eu possuo preciosamente um amigo, o seu nome é Jacinto, que nasceu num palácio com 40 contos de renda em pingues, terras de pão, azeite e gado. Eu vou saltando. Era ele de todos os homens que conheci o mais complexamente civilizado. Aquele que se munira da mais vasta soma de civilização material, ornamental e intelectual. A biblioteca continha 25 volumes. Só sistemas filosóficos havia 1817. Uma tarde, que eu desejava copiar um ditame de Adam Smith, percorri, buscando este economista ao longo das estantes, 8 metros de economia política. Assim se achava formidavelmente abastecido o meu amigo Jacinto de todas as obras essenciais da inteligência e mesmo da estupidez. E depois descrevo a biblioteca. Nunca recordo sem assombro a sua mesa, recoberta toda de sagazes e subtis instrumentos para cortar papel, numerar páginas, colar estampilhas, aguçar lápis, raspar emendas, imprimir datas, derreter lacre, cintar documentos, carimbar contas, uns de níquel, outros de aço, rebrilhantes e frios, todos eram de um manejo laborioso e lento. Alguns, com as molas rígidas, as pontas vivas, trilhavam e feriam. O que, porém, mais completamente imprimia àquele gabinete um portentoso caráter de civilização eram os grandes aparelhos facilitadores do pensamento. A máquina de escrever, os autocopistas, o telégrafo Morse, o fonógrafo, o telefone, o teatrofone, outros ainda, todos com metais luzidios, todos com longos fios. Todos esses fios, mergulhados em forças universais, transmitiam forças universais. E elas nem sempre desgraçadamente se conservavam domadas e disciplinadas. Jacinto recolhera no fonógrafo a voz do conselheiro Pinto Porto, uma voz oracular e rotunda, no momento de exclamar com respeito, com autoridade: maravilhosa invenção! Quem não admirará os progressos deste século? Mas inábil ou brusco, certamente desconcertou alguma mola vital, porque de repente o fonógrafo começa a redizer, sem descontinuação, interminavelmente, com uma sonoridade cada vez mais rotunda, a sentença do conselheiro: quem não admirará os progressos deste século? Debalde, Jacinto, pálido, com os dedos trêmulos, torturava o aparelho. A exclamação recomeçava, rolava, oracular e majestosa. Quem não admirará os progressos deste século? Só de tarde um eletricista pôde emudecer aquele fonógrafo horrendo. E esta voz
satírica, não é? Fica com esta sentença satírica, fica como, digamos, como o elemento cómico do texto enfim, o elemento simbólico da grande civilização tecnológica e material quando se toma por caminho de felicidade. Pronto, agora calmo. Muito bem, muito obrigado, Maria Helena. Quem não admirará os progressos daquele século e do nosso, que os progressos são incessantes e a crítica desses progressos também não deixará de ser incessante. E a crítica faz-se muitas vezes através do uso da ficção, né, através da literatura, e nesse sentido a literatura tem um papel até bastante importante, quer dizer, uma pessoa pode perceber-se melhor de como era esse final do século XIX até o ambiente cultural através, digamos, do relato que o Bessa de Queiroz nos deixa. Mas, melhor do que eu poderão comentar ou questionar, digamos, qualquer pessoa da nossa audiência. Podem, há aqui uma pergunta já, mas há aqui alguns elogios também, enfim, depois a Maria João copiará esta correspondência e fará chegar à nossa convidada. mas poderá alguém também querer ligar o microfone e falar. Apesar de sermos muitos, poderemos tentar gerir isso. Mas há aqui alguns elogios, muito interessante. Mas há aqui uma pergunta que é um pouco particular, talvez possa fazer já, de Jorge Guerra. Pergunta assim: o Marquês de Sobral, integrante dos Vencidos da Vida, deixou alguma apreciação sobre a ciência da época? Eu permito analisar a pergunta. Aquele grupo dos Vencidos da Vida, quer dizer que é um grupo, enfim, com um grande sentido de autocrítica. Eles perceberam, enfim, que os seus sonhos tinham sido baldados. Como é que os outros companheiros do ESSA, como é que eles viam a ciência? Quer dizer, além do ESSA, há, de facto, outros cruzadores da época, e como é que eles viam, digamos, também evoluíram no mesmo sentido com o ESSA, de uma aderência para uma crítica irónica? Muitos sim, a maioria, mas ou alguns ficaram, enfim, enquistados na fase anterior, mas lamentavelmente não sei responder a essa pergunta. Do Marquês de Sobral. Posso fazer uma pergunta? Sim, sabes quem fala? Sou Carlos Oliveira. O Essa de Queiroz, professora, tem também um dicionário de milagres, certo? Foi publicado A parte da vida dele, ele tornou-se místico, a Maria Helena. Como é que se explica o misticismo final dele? Estava a morrer e ali completamente aderente aí à vida dos santos. Eu acho que ele, para já, acho que nunca acreditou que ia morrer. Mas morreu novo para os padrões de hoje. Sim, e se calhar 52 anos, não é? Se calhar hoje salvava-se facilmente. Pois. Mas portanto, qual era a pergunta? Já me esqueci. Era como explicar o dicionário de milagres. O dicionário de santos. Sim, há um dicionário de milagres que andou a preparar, sim. E também vidas de santos. Vidas de santos e dicionário de milagres. Sim, mas atenção, são vidas de santos com uma dose de ironia e vidas de santos que só podem ser escritas por um homem que atravessou o racionalismo e o positivismo, não é? Tem o seu lado de descrença em toda essa visão do misticismo antigo, não é? Helena, ele também tem um livrinho que é um conto sobre Adão e Eva, uma coisa quase criacionista no final da vida, não é? É. Bem, criacionista não é, porque, na verdade, esse conto que narra a história do Adão e Eva é mais um conto darwinista do que criacionista, porque... Tem referências ao darwinismo, sim. Sim, ele leu, sem dúvida, os elementos da antropologia de Oliveira Martins e a partir daí teve a ideia
de nos contar a vida do Homo sapiens, não é? Eu nem sei bem se é o Homo sapiens, se é outro avatar qualquer da nossa evolução, mas é um Adão e Eva à luz da história natural. Sim, sim. Portanto, já Ora não é. bem, alguém quer pegar o microfone e falar, se faz favor? Havia um Se Hermínio. permitiam, professor, eu falaria, punha aqui uma questão. Sou o Quem? Hermínio. Hermínio, sim, senhor. Estava a pensar em si porque vi a sua mensagem, se faz favor. Tá bom. Então era a seguinte questão relativamente à cidade e as serras, que é onde, daquilo que eu li, do Essa, onde aparece tudo e mais alguma coisa, incluindo a invenção dele do antecessor do Zoom, que era, se eu não estou muito enganado, era qualquer coisa como conferenciofone, que eu achei muita graça na altura. De facto é premonitório isso. Ele já tinha previsto o Zoom, não é? Enfim, a situação é a seguinte, quer dizer, a evolução dele, como a senhora professora falou, acaba por, no final da Cidade e as Serras, ele dizer o que é bom é a natureza, é voltar às origens. Quando retorna a Tormes, não é? O bom é isto, não foi aquilo que eu vivi. Portanto, há uma negação, na minha ótica, se calhar estarei enganado, da sua vida anterior, não é? Ainda na questão mística, é o problema, por exemplo, também, mais ou menos por essa altura, ele terá escrito o Suave Milagre. Sim. E, portanto, aí é mais um retorno e uma negação de toda a ironia anticlerical que perpassa nos livros anteriores todos dele, não é? Portanto, ele volta, digamos, há um retorno, na minha opinião. Estarei enganado, senhora professora? Aqui ninguém está certo ou errado. Isto não é ciência positivista. Pois. Não, mas mesmo o positivismo, se me permite, também em si próprio é contraditório, não é? Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Isto é contraditório nos seus termos, não é? A ordem obriga a que as coisas se mantenham como estavam. O progresso obriga a cortar com elas. Quer dizer, os positivistas nunca saíram deste dilema. O que é que querem mais? É ordem ou é progresso? Está nos dois lados, é quântico, está nos dois lados. Gostei dessa, professor. Bem, colocou várias questões, uma delas era logo o conferenciofone. Porque achei graça. Sim. Não, mas na altura pensou-se que isto era tudo invenções de Essa de Queiroz, mas não, isto até já foi estudado. Muitos dos instrumentos que são mencionados na Cidade e as Serras já estavam patenteados por altura de uma das grandes exposições universais que Essa visitou em Paris. E, portanto, não eram propriamente ficção científica. Eram mesmo inventos. Uns foram avante, outros não, mas eram mesmo inventos. Depois, a Cidade e as Serras e o regresso à natureza. Claro que o livro tem depois o regresso à natureza, mas com telefone, para o que der e vier, e com uma engenharia agrária que dê alguma produtividade à nossa agricultura rural. Quer dizer, o romance está cheio de ironia e não pode ser lido assim ingenuamente como a apologia do campo e da maravilha da pax rústica. Não pode. Agora, enfim, foi por essa razão que de facto, por essa leitura assim um bocadinho apressada talvez, que é possível, que é legítima, mas foi por essa leitura que o livro, ao contrário dos outros romances de Essa de Queiroz, foi muito apreciado pelo Estado Novo e era a obra que se dava nas escolas porque era a mais, enfim... Mais católica. Mais católica, pois, podemos dizer assim. Quanto ao cristianismo de Essa de Queiroz, de facto temos o Suave Milagre e temos muitas outras referências de simpatia do autor ao socialismo cristão. Mas eu penso que sempre que ele fala de Cristo, é com enorme apreciação pela figura histórica de Cristo,
mas com dificuldade em considerá-lo Deus. Portanto, de algum modo, humanizando a figura de Cristo. Penso que vai nesse sentido a sua visão, que nunca está completamente exposta, nem nós podemos saber exatamente o que ele pensava nos últimos anos de vida, não é? Mas eu não vejo uma mudança muito significativa nesse aspecto. É sempre Jesus e a sua doce lição, sempre apreciados, sempre valorizados. Todo o resto são, digamos, complementos que a teologia foi acrescentando a essa figura notável de Jesus Cristo. Penso que é por aí que anda o pensamento de Essa de Queiroz. E distanciando-se em relação à hierarquia da Igreja, não é? E à teologia mesmo, à dogmática. Sim. Muito bem. Mais alguém queira falar? É ligar o microfone só. Vamos tentar gerir isto. Está aqui um comentário. O que me espanta é que, passado mais de um século, ainda se recorre às ideias de Essa de Queiroz para justificar algumas atitudes da nossa política e da nossa sociedade. Porquê? Maria Helena, essa era um gênio ou Portugal está demasiado ligado ao passado? Qual é a atualidade, no fundo? Porquê é que é tão atual o Essa de Queiroz? Era ele que era demasiado avançado ou nós que, se calhar, estamos demasiado recuados? Acho que nos conhecia bem. Sim, mas, portanto, mesmo vivendo no estrangeiro quase toda a vida, conhecia-nos bem. E, portanto, foi um intérprete bastante arguto das nossas qualidades e dos nossos defeitos, mais dos nossos defeitos do que das qualidades. Ele conhecia-nos bem, mas também Portugal não muda. Porque se nós mudássemos, ele deixava de nos conhecer, não é? Provavelmente. E há muita coisa que ainda hoje, enfim, poderia ser apanhado pela pena queirosiana. Tanta coisa, sei lá. Tanta coisa, as vacinas dadas assim fora da fila. Dava aí uma escrita. Ora bem, há alguma questão mais? Agradecemos, está aqui um comentário que eu leio, agradecemos a exposição clara e profunda. Isto, de facto, é um elogio, clara e profunda, porque às vezes é-se claro e não é profundo, outras vezes é-se profundo e não é claro. Desta vez acumula. Na opinião da nossa palestrante, o cómico e a ironia encobrem ou revelam as ideias do Essa? Olha, boa pergunta. Se o cómico e a ironia encobrem ou revelam as ideias do Essa? Ora, o que é que eu posso dizer a isso? Realmente Essa de Queiroz não é um escritor frontal, no sentido em que daqueles escritores que defendem teses com convicção. Já houve quem dissesse que quanto mais forte parece uma tese que ele desenvolve, mais a vai depois minar com ironia, com sarcasmo. Eu acho que era sobretudo uma pessoa com uma grande dose de ceticismo, até em relação a si próprio, e que duvidava das suas ideias no momento em que elas começavam a ficar muito, muito dogmáticas. Talvez seja isso, portanto, nem sério nem cómico, sempre uma mistura dos dois. Pois, não há um encobrimento, é ele, não é? É um relativismo das coisas. Está aqui um texto da Joana Rios, que agradece muito o movimento enriquecedor, e fala da questão das duas culturas, enfim, isso daria pano para muitas mangas, mas fala de uma outra questão, que é de outros escritores, até na atualidade, que se relacionaram com a ciência, e pede sugestões. Que outros autores é que podem ser lidos com relação com a ciência? Na atualidade, refere aqui um livro de Gonçalo M. Tavares, Breves Notas sobre a Ciência, Breves Notas sobre o Medo, etc. Posso pedir sugestões de autores, alguns atuais, que toquem a ciência de alguma forma, outros autores,
Portanto, aqui há um pedido de recomendação de leitura. Ai, meu Deus, isso agora é mais complicado. Sem dúvida nenhuma, olha, um que se relaciona de forma muito cómica com a ciência é o Mário de Carvalho, por exemplo. Sim. Tem Muito aquela cómico. história do macaco a escrever na máquina de escrever, a Sim, tentar reproduzir, digamos, sim. a menimoça, não é? Um pouco assim na linha do Essa, não é? A fazer troça dos mitos científicos e das nossas crenças. O Gonçalo M. Tavares é talvez o mais profundo, sem dúvida nenhuma. Não em Ele toda. interessa-se muito por ciência, filosofia. É, Ele é formado em filosofia, julgo. é. Está aqui o professor Zé Bernardes a pedir a palavra, certo? Eu já coloquei a pergunta. Já está. Que foi elogiada por ti, pá. Sim, eu não vi. Olá, prazer em ver-te. Então essa pergunta já foi, muito bem. Eu elogiei sem saber de quem era, se eu soubesse Ora o vez. elogio teria sido maior. Teria sido maior. Está aqui outra pergunta. Então não há mais nenhuma? Então, aqui outra pergunta. Que interpretação podemos fazer da dicotomia religião, praticidade, religião, praticidade inglesa, não é muito claro para mim, religião / praticidade inglesa na educação que essa apresenta nos maias. Portanto, é a questão da dicotomia entre religião, praticidade inglesa na educação que é apresentada nos maias. Bem, se bem entendo, está-se a referir à educação de Carlos Maia, que não segue... É o Diogo Curto, se ele quiser explicar melhor. Diogo Curto, pode falar? Sim, ao longo dos maias é-nos apresentado um certo confronto que há na sociedade de então entre, especificamente na política, dos que defendiam uma educação mais na base do catolicismo, do sentimentalismo, que acaba por afetar o pai, o Pedro Maia, e os mais progressistas que defendiam uma educação com base na educação física, na leitura de obras mais científicas. Pois, e isso é evidente no livro, efetivamente, Carlos é educado contra o modelo português e indo buscar o modelo inglês de uma educação viril, uma mente sã, um corpo são, tudo isso. Mas note também, lá está, mais uma das tais teses que essa de Queiroz vai minar pela ironia. E há um estudo muito interessante por sinal, de um professor inglês que defende a ideia de que essa de Queiroz está a fazer ali a sátira do modelo defendido por Spencer, do homem que se desenvolve a si próprio, que se constrói a si próprio, porque na verdade aquela personagem vai frustrar todas aquelas expectativas. Mas se nós lermos com atenção logo essa discussão sobre a educação do Carlos, ela está já minada pelo exagero e portanto não tem credibilidade que às vezes se lhe quer imputar. Essa é a minha opinião. Mas essa acaba por defender a educação religiosa? Não, pelo contrário. Pelo contrário, mas o modelo oposto também não só se vai revelar improdutivo, no caso desta personagem, não é? Se essa tese existia, ela vai se frustrar, como logo a princípio parece um bocadinho exagerada e, portanto, sujeita a uma certa deve ser sujeita a uma certa desconstrução. Também, portanto, tão satirizado é o modelo da educação tradicional portuguesa, até em várias partes do romance. Por exemplo, estou-me a recordar de um momento em que uma senhora, em que se falou em ensinar química
aos meninos. E uma senhora escandaliza-se toda porque ensinar química, então mas o rapaz vai ser boticário? Para que é que precisa disso? Não é? Portanto, há ao longo do romance toda uma crítica muito forte à educação portuguesa, que é muito literária, muito religiosa, muito desviada dos interesses práticos da vida e das ciências concretamente, não é? E isso, sem dúvida nenhuma, está lá. Agora, aquela ideia de que da criança desenvolvida no corpo e na mente de uma forma perfeita, da qual poderá derivar a ideia de que isso é garantia de um homem útil e à sociedade, de um homem perfeito, essa ideia também tem que se lhe diga, quer dizer, não chega a bom termo. Então é mais um reflexo dessa crítica ao positivismo que não lhe chega a fugir. Só uma moderação. Um bocadinho, sim. Obrigado. Na minha leitura, claro, na minha leitura. Sobre os maias, eu fiz um dia um exercício que foi, enfim, parece muito científico, mas se calhar não sei, que é de contar as vezes que aparecem referências a Darwin. Hoje em dia, com instrumentos informáticos, não só pode ver onde é que lá está Darwin. E aparece 4 vezes. E enfim, eu acho que a discussão sobre Darwin estava muito na voga na altura, não é? E ele encontrou Darwin muito mais vezes depois nas cartas de Inglaterra, em que ele suponho que correspondeu, digamos, à altura em que ele estava em Bristol e em Newcastle, e houve uma discussão muito acalorada sobre Darwin na Inglaterra, e ele nessas cartas fala repetidamente da questão do evolucionismo, mas sempre, digamos, com uma grande ironia, uma ironia muito fina. Aquela história, por exemplo, do macaco, do homem ser descendente do macaco, ele põe o macaco, há um gorila que é exposto num parque público em Londres, e ele põe o macaco a troçar do homem, a dizer, então este ser que vem aqui ver-me, isto é que é o meu descendente. Este ser que paga um shilling para me vir ver, isto é que é o meu descendente. E inverte completamente a relação entre o homem e o macaco. Sim, estava na ordem do dia essa discussão. Nos casos gerou muita controvérsia e muito descrédito, não é? Mas, de um modo geral, acabou por ir penetrando nas consciências as implicações das teorias darwinianas. Muito bem. Diz-me uma coisa, eu acho que o Essa é um dos autores, enfim, paradigmáticos de uma certa recepção da ciência, não é? De uma certa incorporação da ciência, embora com certeza com o distanciamento devido, que ele consegue muito bem através de ironia, etc. Mas também conhece a literatura do século que sucedeu, o século XX. Enfim, não poderemos falar de um distanciamento entre literatura e ciência a partir dessa época, quer dizer, na primeira metade do século XX, etc. Falaste do início da questão de haver teorias que vêm, de algum modo, em ondas. O romantismo depois do iluminismo, depois o realismo, depois falaste no final, digamos, daquela transição do século em que há, digamos, uma espécie de... Falaste até do espiritismo, não é? E no século XX, o que é que foi? Pelo menos em Portugal, o que é que podemos, enfim, fazer uma apreciação à volta do azul? Isso agora precisava de meditar no assunto. Assim, de repente, não sei dizer nada de garantido. Mas eu diria que, por um lado, desenvolveu-se a ficção científica, não é? E, portanto, há todo... Em Portugal não muito. Em Portugal Pois não, em Portugal não muito, é verdade, até muito pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a ficção científica, que antes era matéria de leituras juvenis, por exemplo, Júlio Verne, não é? Ganhou o seu espaço próprio no século XX e, portanto, há todo um campo... Passou a ser grande literatura, com Herbert George Wells, etc. Sim, também.
e há esse campo. Agora, em Portugal eu acho que não tem tido assim ondas que mereçam respeito, francamente. Agora, evidentemente que a literatura sempre se relacionou com a ciência livremente e sempre se há de relacionar e, portanto, há autores e há sobretudo obras, não é? Agora, que eu me lembro assim, um autor que esteja fascinado com a ciência, eu não estou a ver nenhum. Às vezes há apontamentos, por exemplo, é engraçado que há um conto do Mário de Sá Carneiro, que é o Professor Antena. Mas o É uma Mário... coisa também de ficção científica, é das poucas coisas de ficção científica. Em que há um cientista, digamos, que aparece... Enfim, é um conto muito curto. Eu acho que já foi estudado até na tua faculdade. É inspirado no The Time Machine. Sim, do Wells, não é? É do Wells, exatamente. Mas também tem, o Mário de Sá Carneiro também tem outros contos que andam à volta de outras teorias científicas, mas... Tivemos muitas aproximações poéticas, claro, o António Gedeão, o Vitorino Mésio e outros autores, vários outros autores. O Vitorino Mésio é um bom exemplo, sim senhor, é um autor que merecia uma tese sob esse enfoque. Uhum. Muito bem. Alguma outra pergunta que tenha ficado sem responder? É agora. Estamos a aproximar-nos do fim. Está aqui uma pergunta genérica do António Piedade sobre o distanciamento atual entre ciências exatas e humanidades. Quer dizer, uma pessoa vem fazer uma palestra sobre o Eça de Queiroz e fazem-lhe questões profundas sobre o distanciamento atual entre as ciências exatas e as humanidades. De facto, que aceitas este desafio, quer dizer, a Faculdade de Letras e a Faculdade de Ciências estão perto e estão distantes, não é? A minha posição pessoal é que é extremamente salutar a diferença dos campos. Quer dizer, nunca deu grande resultado as aproximações muito grandes entre campos tão diferentes, não é? De vez em quando cruzam-se, mas e até mesmo nas ciências sociais nas ciências humanas e humanísticas, penso que essa distanciação também é saudável e sabendo cada um qual é o seu domínio, o nosso diálogo é mais franco, mais natural e não tem veleidades pós-modernas de dizer que só há uma cultura e que deixou de haver métodos e concepções diferentes da matéria que se estuda, etc. Ora, aquela questão das duas culturas do C.P. Snow também deriva do facto de ele acumular as duas profissões. Ele era, por um lado, romancista e, por outro lado, era físico e químico. E, portanto, ele estava, digamos, ali a meio atravessado. E, a certa altura, eu acho que ele até exagerou quando acusou aquilo que ele chamou os intelectuais literatos de não conhecerem a segunda lei da termodinâmica, sendo por isso perfeitos ignorantes. Isso deu origem a uma polémica que ficou até aos dias de hoje, não é? E por isso deixou marcas profundas. Ele exagerou nitidamente, não é? Porque já exagerou, digamos, a segunda lei da termodinâmica é importante, mas enfim, obrigar toda a gente a saber isso também me parece uma violência. Eu sou professor de termodinâmica, não deve ser imposta a segunda lei. Mas ele tem um livro, um romance, chamado Estranhas Mas Irmãs, que é um título metafórico, acho eu, com certeza é um título literário, mas acho que pode servir para, digamos, a literatura e a ciência, quer dizer, estranhas, mas irmãs no sentido em que, enfim, as duas correspondem, eu acho que não há dúvida que são duas dimensões culturais. Não podemos nunca retirar a dimensão cultural da ciência. A ciência é uma forma de cultura. E às vezes quer-se excluir a ciência, dizendo que a ciência está à margem da cultura e fazendo uma crítica de ciência, que é muito comum encontrar, dizendo que a ciência que não é parte da cultura. A ciência faz parte da cultura, pode ser, usa um método próprio, com certeza, mas não deixa de ser um
digamos, um fenómeno da cultura. Eu até vejo a coisa em termos inversos. Daqui a pouco o que não faz parte da cultura é a cultura literária, que está cada vez mais confinada a um campo pequenino de apreciadores e portanto, é hoje, francamente, um domínio restrito, não é? Cada vez mais restrito, acho eu. Maria Helena, eu percebo o que queres dizer e eu tenho ouvido essa tese muitas vezes, mas não penso que haja, digamos, vamos chamar a questão da exclusão das humanidades. Isso não significa que, por exemplo, a ciência pura, como a matemática, a física teórica ou outra ciência pura, que seja assim uma coisa também assim tão difundida, quer dizer, não seja, às vezes acusam a ciência de tirar o lugar à coisa. Eu não sei onde é que está o lugar da física teórica digamos, na sociedade. É um lugar tão pequeno como o latim e o grego. É porque também não está na moda, não é? Em todas as épocas há ciências que estão na moda e é só dessas que se fala. Neste momento são as ciências cognitivas. Tudo o que a palavra cognitivo é assim, é como a hereditariedade no século XIX, não é? Tudo tem que ter o chavão do cognitivo, mesmo estando completamente à margem das ciências neurológicas. São modas, não é? A física já teve a sua moda, se calhar, e agora voltará noutro momento de glória. Eu vou esperar por esse momento, eu vou para a fila. Não haja fura-filas. Que me passem à frente. Ora bem, estamos a aproximar-nos, mas ainda há aqui a Evelina Verdelho que nos pergunta assim, além do agradecimento e do louvor, muito bem, obrigado, em nome de todos, se ainda houver um tempinho, se houver um tempo, envie uma perguntinha. Uma perguntinha é muito do essa, não é? Ele usava muito o diminutivo e também é uma forma muito portuguesa, não é? Pela tardinha. Já estamos agora, a hora é pela tardinha agora. Diz assim, essa não partilhou o interesse de autores do século XIX, como Garrett, pelo papel que o conhecimento, a instrução, pode exercer na qualificação do povo português. Portanto, é a questão sempre da educação. Que, digamos, o romântico já tinha o Garrett, por exemplo, muito claramente tinha posto em cima da mesa, e a questão da instrução pública, a questão da educação. Qual foi, digamos, a voz do Eça de Queiroz para esse objetivo? Bem, eu diria, com uma saudação à doutora Evelina Verdelho, que ele fez esse serviço, essa missão, cumpriu-a logo no princípio dos anos 70 com as farpas, não é? Que efetivamente, não são apenas folhetos satíricos, também tem um lado de ensino, de pedagogia e de crítica sobre o ensino em Portugal e sobre a educação em Portugal. Diria que se cansou um bocadinho dessa vertente mais proselitista. Mais pedagógica, que era distanciou-se. Mas, por exemplo, a relação com a ciência, a Evelina fala aqui do Garrett. A relação com a ciência do Garrett e do Eça de Queiroz é completamente diferente. Aliás, estamos a alturas históricas também um bocadinho diferentes. No entanto, a ciência no início do século XIX, apesar do romantismo, também era uma ciência, digamos, em grande progresso. A instrução pública foi campanha de uma época um pouco anterior, não é? Da parte, efetivamente, da época dos românticos. Essa foi uma missão que eles se autoimpuseram. Já quando Eça de Queiroz fala sobre a instrução pública nos romances, quase sempre vem esse tema à discussão. E é para se rir dele e dos nossos políticos. Não acredita nada em qualquer reforma da instrução pública. Imagina que ele estava vivo hoje, pá. Será que ele acredita?
Enfim, falta-nos o essa, falta-nos o essa. Ora bem, se não houver mais nenhuma questão, muito obrigado, tenho aqui, foi um gosto de estar, estão todos a agradecer e eu agradeço também com eles. Eu agradeço muito, primeiro, a toda a gente que esteve aqui a partilhar este momento, vamos chamar das duas culturas, ou de cultura só. Muito obrigado por terem estado, mantenham-se atentos à programação do Rómulo, foi um gosto estar convosco. E por último, a Maria Helena, que teve a generosidade com este ar que ela tem, enfim, vossas filhas, eu pedi para ser informal, mas não teria sido preciso. Ela mostrou, digamos, a proximidade que ela tem, não só com o autor que tu falava, mas também a proximidade que ela tem connosco. Acho que ela conseguiu fazer uma ligação perfeita entre o autor que ela conhece bem e a audiência que somos nós, e eu acho que ficamos hoje mais informados sobre essa figura permanente da nossa literatura e da nossa cultura, que foi o Eça de Queiroz. Acho que o melhor que se pode dizer do Eça, e foi dito hoje várias vezes, é que continua atual. Nós lemos o Eça e revemos críticas que se podemos fazer hoje, não é? E a Maria Helena? É sim, senhor. Muito obrigada a todos pela paciência, pelas perguntas e mais uma vez pelo convite. E muitos parabéns do Manuel Porto. Bem Tá interessante. Grande gosto. Eu não sou destas áreas, mas cada vez gosto mais de ouvir. Enfim, magnífico. Não é logo que ter feito esta introdução. Obrigado. Bem-aja a todos. Muito boa tarde. Até à próxima. Grande gosto. Estarei sempre presente. Sempre Obrigado. Presente. Bem-aja. Parabéns. Um grande abraço. Obrigado. É interessantíssimo.